Nesse vídeo eu separei as 3 melhores ações americanas que estão descontadas, estão baratas para investir no mês de setembro de 2024. E se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e eu já te convido a se inscrever aqui no canal para ficar sempre bem informado e também quem já está inscrito aqui no canal, deixar um dedo like para fortalecer cada vez mais. E sem enrolação, já vamos para a primeira empresa aqui. A primeira empresa que eu separei para vocês é a Nike, que está extremamente descontada. Basicamente, ela dispensa apresentação, todo mundo conhece a Nike e ela trabalha aí em diversos segmentos, né? A linha principal de receita dela vem de calçados com 68% da receita, seguido de vestuário com 27% e logo após isso a gente tem equipamentos com 4% da receita, certo? Ela tem algumas partes ali, além da parte esportiva, né? Ela também tem a linha mais casual com a linha Jordan. Na parte de vestuário, ela também tem a marca Converse. E além disso, ela vem trabalhado bastante forte no e-commerce, aí, com presença em mais de 40 países. E boa parte da produção dela é terceirizada e essas fábricas estão espalhadas pelo globo aí em mais de 30 países. Então, uma empresa extremamente consolidada. Se a gente compara com a Adidas, que está em segundo lugar em relação à Nike ali, a Adidas tem um problema bastante forte no balanço dela, então isso faz com que a Nike tenha uma vantagem competitiva ainda maior frente a seus pares, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro e preço da ação dela, aqui você percebe que mesmo o lucro aumentando, a cotação dela caiu bastante. E por que isso acabou acontecendo? Porque no último resultado que ela apresentou um guidance reduzindo a expectativa de crescimento. Inclusive, ela mencionou que a geração mais nova tem perdido interesse na linha Jordan, né? Então, boa parte das pessoas aí que estão vindo nessa nova leva aí de geração não conheceram o Jordan, não tem um apelo tão forte em relação a ele. E isso foi suficiente para o mercado bater nas ações da Nike e fazê-las cair por volta de 20, 25%, que é uma queda absurda. E quando a gente olha aqui as linhas de receita de forma mais específica, a gente percebe que a linha Jordan representa por volta de 16,9% da receita total. Ou seja, o mercado acabou batendo nela de tal forma que isso acaba representando que a linha Jordan deixaria de existir da noite para o dia e ainda mais, né? Então acaba sendo uma medida desproporcional, a nosso ver, gerando uma oportunidade. Porque por vezes a gente percebe que o mercado se torna irracional, tanto é que quando a gente recomendou as ações da Nike, quando houve essa queda aqui para os nossos assinantes, as ações de lá para cá já subiram mais de 12%, mas ainda está barata. E é o seguinte, se tu quiser ter acesso às nossas recomendações em primeira mão, souber exatamente quando a gente está recomendando a compra de um ativo, porque por vezes tu não tem tempo para poder ficar avaliando, ficar atento no mercado para verificar o que está acontecendo, às vezes também não tem expertise necessária para identificar as oportunidades, eu recomendo que tu entre lá na Notorious Total, que a gente recomenda tanto ativos no Brasil quanto no exterior, direto no teu WhatsApp. Então lá no teu WhatsApp a gente vai te avisar, ó, saiu recomendação nova, dá uma olhada. E aí você vai ficar a par para poder investir. E a gente está com um plano mensal agora, então ele inicia em R$ 97,00 e você pode avaliar ali se faz sentido continuar ou não. E caso queira continuar no plano anual, que aí você vai ter um desconto maior, você ainda recebe cashback desse primeiro mês de R$ 97,00 para poder abater na mudança de plano, certo? Então, cara, não seja maluco, entra lá porque tu vai ficar sempre bem informado e aproveitar as oportunidades ao longo do ano, certo? Tá aqui o QR Code e também fixado aqui nos comentários o link para você poder ter acesso. Continuando aqui, a gente consegue dar uma olhada nos resultados da Nike e a gente percebe que os resultados são bons, tá, pessoal? Claro que a gente não pode esperar de uma gigante do mercado um crescimento absurdo, né? A gente percebe que a receita dela já não cresce em uma proporção tão acelerada, porém a gente percebe, comparando com a Adidas principalmente, que ela tem uma saúde financeira muito melhor, ela apresenta lucros de forma recorrente, ela tem melhorado aqui os resultados dela aí no comparativo do último ano para cá, apesar de 2022 ela ter batido o recorde de receita, porém ela ainda tem margens sadias, ela tem um endividamento muito bem controlado, um ROI muito acima da média, aqui o ROI do último período foi de 40%, ela gera um fluxo de caixa muito positivo e crescente, ou seja, mostrando uma saúde
muito boa, então uma excelente empresa para a gente investir, e a gente acaba percebendo que por mais que ela tenha uma expectativa de crescimento não tão forte, o mercado bateu demais nela, e a partir do momento que ela apresente uma melhora de resultado, o mercado tende também a precificá-la em um patamar mais justo, e a gente acaba percebendo isso através de alguns indicadores. A gente pode pegar aqui valuation, por exemplo, a gente vê lá o PL e a gente percebe que estamos num menor patamar aqui histórico em relação à Nike, né? E com resultados muito bons. Apesar dela trazer um guidance menor, a gente acaba percebendo que ela ainda é uma empresa muito boa e está num patamar bastante atrativo de preço, certo? A gente também percebe aqui que ela tem uma política de buyback, então geralmente quando a empresa está percebendo que os ativos dela estão mais descontados, ela começa a comprar mais ações da própria empresa para cancelar posteriormente, isso acaba gerando valor para os acionistas. Ela tem uma boa margem líquida aqui e também o EV pelo EBITDA, que seria o valor de mercado dela pela geração de caixa, grosso modo, também está no patamar bastante baixo. Então esse indicador aqui, quanto menor, mais barata a empresa acaba se encontrando. Então Nike, uma excelente empresa aí para a gente poder investir. A segunda empresa da nossa lista é o PayPal, né? Então o PayPal é pouco utilizado aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito e na verdade não faz tanto sentido a gente utilizar aqui, porque o Pix acaba sendo uma solução muito melhor, porém, por incrível que pareça, em outros países, como os Estados Unidos, eles não têm Pix, cara. Simplesmente eles não têm esse tipo de recurso e o PayPal acaba sendo uma forma de fazer pagamentos bastante utilizada por lá. E os Estados Unidos representam 58% da receita, vindo atrás de China aí com 12%, Taiwan com 5% e Japão com 2,9%, Alemanha 2,8% e o restante do mundo aí com 19%. Tá? E a gente percebe aqui que a cotação dela despencou de 2022 aí para cá, e isso se dá muito por conta na queda de lucratividade que ela teve, e isso se deu por conta dos usuários ativos terem caído bastante no ano de 2022. Né? E aí, pô, vale a pena investir agora? Não vale a pena? Cara, se a gente dá uma olhada nos resultados dela, ela começa a mostrar nítidos sinais de melhora aqui, tá? Vamos dar uma olhada no balanço dela e a gente consegue verificar que lá em 2022 ela teve uma queda muito brusca, né? Ela tinha uma lucratividade de 4,1 bilhão e caiu para 2,4. Porém, no ano seguinte ela já acaba melhorando e ela está melhorando mais ainda aqui no consolidado de 2024. E isso mostra um sinal positivo. O mercado já precificou um pouco isso. Quem é nosso assinante já estava sabendo antes. E aí a gente acaba percebendo que ela tem um espaço, a partir do momento que o mercado pegar confiança nessa atração dela, um espaço bastante forte para novas valorizações. Ela, assim como a Nike, também tem um fluxo de caixa livre muito interessante aqui. E a gente percebe que lá no passado, quando a gente olha a cotação pelo lucro, né? O lucro vinha aumentando aqui na linha verde e a cotação vinha junto. Agora ela apresentou uma lucratividade muito robusta, mas o mercado não veio junto ainda, porque o mercado ainda quer que ela mature um pouco mais esses resultados, para aí sim ele confiar que ela voltou de fato e aí ela vai se valorizar. Então é necessário que a gente se posicione antes das coisas se consolidarem, porque é aquilo, né? Nvidia, todo mundo quer investir agora que está lá em cima, lá atrás ninguém estava falando dela, né? Então é basicamente isso que a gente precisa se atentar nas oportunidades que estão abertas no caminho, tá? E quando a gente olha a parte de indicadores aqui, a gente consegue verificar o motivo daquela queda brusca, né? Quando a gente olha o PL, lá em 2020, ela estava com um PL de 88,4, ou seja, o mercado estava precificando um crescimento bastante forte. E ela, em 2022, apresentou um crescimento muito bom, ou seja, naturalmente o PL já acaba caindo também, porque o mercado já não espera um crescimento tão forte, mas ainda um crescimento forte. E em 2022 ela despenca o resultado dela ali, e aí o mercado bate de fato e o PL fica mais baixo. E agora a gente está com um resultado similar ao de 2022, porém ainda não acompanhou, que esse PL deveria ter subido, tá? E a mesma lógica a gente acaba identificando aqui no indicador EV pelo EBITDA, também menor patamar histórico
denotando para a gente que a empresa está descontada frente ao resultado que ela tem apresentado. E antes de revelar a terceira empresa que eu separei aqui para vocês, que é uma empresa que tem um potencial absurdo de crescimento, eu tenho que te lembrar para deixar um dedo like, né? Tá assistindo o vídeo aqui até agora, provavelmente tá curtindo, então deixa o dedo like para fortalecer aí, caso não se inscreveu, aperta no botãozinho vermelho e se inscreva. Pessoal, a terceira empresa que eu separei aqui é a Celsius Holding. Para quem nunca ouviu falar dela, é uma empresa segmentada no ramo de energéticos. Ela vem aí para bater de frente com as principais, aí como a Red Bull, como a Monster, e o diferencial dela é que ela acaba se preocupando mais com a saúde. Então a gente tem a Red Bull, que não é o forte dela se preocupar com a saúde, é mais gerar energia e tudo mais. A Monster veio com um branding diferente, com uma diversificação bastante grande de zero açúcar, mas não tão preocupado com a parte de saúde e fitness, né? E a Celsius ela vem justamente batendo nisso com ingredientes mais naturais. Isso acaba agradando boa parte do público, que cada vez mais o nicho fitness tem crescido ao redor do mundo, e isso acaba fortalecendo bastante o caso da Celsius, que comparadamente com a Red Bull e a Monster, ela tem um espaço bastante forte de crescimento que a gente vai ver aqui, tá? Se a gente dá uma olhada nos balanços dela, a gente percebe que nos últimos anos ela chegou a dar prejuízo, né? 2018 ela ainda dava prejuízo, então a empresa que iniciou não tem tanto tempo, e resultados quando ela dava lucratividade, resultado pequeno aqui em 2019, 2020, 2021, o resultado dela foi de 4 milhões de lucratividade, uma margem de lucro apertada, e o jogo dela começou a virar a partir de 2022, que ela teve um prejuízo, mas ela fechou um contrato com a PepsiCo. E isso faz com que o case dela seja muito similar ao da Monster lá atrás. Quando a Monster começou a crescer muito, é porque ela fechou um contrato com a redistribuição da Coca-Cola. E agora a Celsius também fechou um contrato muito bom de 20 anos com a PepsiCo, e isso faz com que ela tenha uma capilaridade muito maior, e isso já se traduziu nos resultados dela aqui. Então a lucratividade dela em 2023 já cresceu para 227 milhões e no consolidado 2024, 292 milhões. Margem líquida já melhorou demais, porque agora ela já não tem mais esses custos específicos, ela consegue aproveitar toda a rede de distribuição da PepsiCo, e isso é muito interessante, trazendo um ROI absurdo para ela. E em questão de saúde financeira agora, ela está com endividamento muito baixo, né? Quando isso aqui está negativo, é porque ela tem mais caixa do que dívida. O fluxo de caixa livre dela já começou a melhorar, então empresa que está bem posicionada para poder crescer bastante, tá? E ela recentemente teve uma queda bastante forte, porque o mercado espera um crescimento absurdo, e a partir do momento que ela entrega um resultado um pouco menor, um pouco abaixo, o mercado já bate nela, e isso abriu um espaço de oportunidade para que a gente possa começar a montar uma posição nela. Outro ponto que a gente tem aqui é em relação ao comparativo com a Monster, para você dar uma olhada, né? A gente percebe que no último resultado ela teve um lucro recorde de 292 milhões, comparado com a Monster, que é a segunda, está só abaixo da Red Bull, foi um resultado de 1,6 bilhão. Então a Celsius tem um espaço aí para poder roubar o market share tanto da Monster como da Red Bull, uma vez que as pessoas tendem a querer algo mais saudável, né? Mais fitness, assim. Então a Celsius está bem posicionada como a empresa referência que iniciou esse movimento de se preocupar com a saúde na parte de bebidas energéticas. E aqui no gráfico, onde a gente tem a lucratividade e a cotação, a gente percebe que fica bastante claro aqui o que acabou acontecendo. A gente percebe em roxo que a cotação estava acima da lucratividade, né? Então ela crescendo muito forte aí 2023 para frente, e ainda forte, porém houve um crescimento de lucro, porém uma redução na lucratividade. O mercado esperava mais, e isso fez com que a cotação caísse de uma forma bastante forte. Então isso acaba abrindo espaço, uma vez que a Celsius tem uma capacidade de crescimento bastante robusta. A gente percebe aqui que em 2024 eles estão iniciando a expansão global. Antes eles estavam bastante focados no mercado americano, e como agora ela tem a parceria com a PepsiCo, ela consegue iniciar essa expansão global. Então em 2024, né, iniciou no Canadá a expansão para o Canadá das suas operações. Em abril começa a operação no Reino Unido. Em abril também começou na Irlanda. Na metade aí de 2024 vai começar na Austrália e na Nova Zelândia, assim como na França também. Ou seja,
a empresa está expandida e tem um potencial bastante forte de crescimento. E agora comenta aqui embaixo se você já tinha alguma dessas ações na tua carteira de investimentos e também comenta aí alguma ação que você gostaria que eu fizesse uma análise para saber se vale a pena investir ou não vale a pena investir. Beleza, pessoal? Fico por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.